a gente agora vai para registrar a aula extra, tá? Então, assim, para registrar a aula extra, a gente vai fazer o exercício completo. Como é o exercício completo, tá? Nós vamos entender o que acontece com a nossa planilha de lançamento de frequência quando a gente cancela uma aula e quando a gente registra uma aula extra, tá bom? Então, antes de registrar uma aula extra de reposição, uma aula que a gente vai cancelar, a gente vai aprender o primeiro como cancela, tá? Ela não está aqui nessa lista, mas é uma coisa importante de se aprender. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu principal, turma principal, e vejo que eu tenho pré-definições de aulas aqui para as datas, tá? Então, por exemplo, eu vou querer cancelar esse 1, 2, 3, o terceiro tópico aqui, tá? Eu tinha uma aula registrada para esse dia e eu resolvi cancelar. Veja que, quando eu venho aqui em alunos, lançar frequência em planilha, tá? Olha, eu já até fiz esse exercício de cancelar uma aula aqui, mas eu vou refazer aqui com vocês, tá? Existem datas pré-definidas aqui, tá bom? Então, nessa planilha, a gente lança a frequência. Por exemplo, eu gosto muito dessa planilha porque eu clico em cima do topo aqui da data e automaticamente o sistema preenche todas as células para mim com zero. Zero significa zero falta, ou seja, presença. Então, se algum aluno tiver faltado uma ou duas aulas, eu posso clicar aqui, ó, em cima do zero e alterar. Por exemplo, como é que eu sei a quantidade de aulas que estava predefinida para esse dia? Quando eu clico a primeira vez aqui em cima do zero. Então, eram 2 aulas que estavam predefinidas para esse dia, planejadas para esse dia, na oferta. Eu posso registrar uma aula extra que se some, né? Posso registrar, por exemplo, mais 3 aulas, e ao invés de aparecer o 2 aqui, apareceria o 5. Isso é um cadastro de aula extra numa data que já está aqui na planilha. É possível fazer isso. E o procedimento é o mesmo que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse dia 18 aqui, tá? Vou cancelar o dia 18 de maio. Já passou, tá? Mas eu vou fazer na turma que tem. Então, vamos cancelar a aula do dia 18 de maio. Como que eu faço para cancelar? Ah, eu não sei se eu já tinha o dia 18 aqui, peraí. Não, não tem dia 18 de maio aqui ainda. Eu vou, para eu poder cancelar, o tópico tem que existir. Então, eu vou cancelar outro, vou cancelar 22 de abril aqui, vamos lá. Olha, em vez de cancelar, eu vou cancelar esse 22, não posso cancelar 22, já está lançada a frequência. Vou cancelar outro. Vou criar o 18 de maio, é melhor. Para poder cancelar. Então, é aquilo que eu falei, eu só posso cancelar a aula de um tópico existente, porque para o sistema só existe a aula se existe um tópico vinculado àquela aula, tá? 18 de maio, 18 de maio. Blá, 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 tá? Vou até deixar de uma outra cor, para a gente identificar bem rápido ela. E cadastrar. Tá aqui, o dia 18 de maio, tá aqui embaixo, ó. Esse verde neon aqui, tá? Então, só posso cancelar para o dia que existe. Eu posso, para cancelar, eu posso ir editar. Eu preciso editar esse tópico. Então, eu posso usar essa ferramenta de edição aqui, que a gente já aprendeu, ativar a edição. Lá perto do olhinho, eu vou em editar. Ou lá pelo lado também, posso ir lá pelo menu esquerdo.
e marco esta caixinha, cancelar aula. Atualizar dados. Tá? Então, lá no tópico que eu cancelei, o sistema manda essa mensagem automática. Não haverá aula. Aqui em turma, registrar aula extra. Cadastrar aula extra. Data. Vou escolher aqui, em maio, 26. Adicionar ou reposição? Reposição. Descrição. Reposição de aula do dia que a gente cancelou? Foi 18/5. Quantas aulas? 3 aulas, vou colocar aqui. Você pode escrever. Observações, notificar sim ou não. Cadastrar. Tá? Aula extra cadastrada com sucesso, tópico de aula cadastrado com sucesso. Não existia esse tópico, o sistema cria o tópico para você, ó, automaticamente. Só tem dois momentos em que o sistema cria tópicos automaticamente para você. É no registro de aulas extras e na notícia, tá? Ele cria os tópicos, aqui e aqui. Agora, vamos voltar a visualizar a planilha. Lançar frequência em planilha, para a gente verificar que o dia 26, que não existia antes no nosso planejamento, apareceu aqui. Quando eu clico no 26 para lançar frequência, estão aqui as 3 aulas que eu programei, tá? Então, essa planilha de frequência é perfeita. Ela se adequa ao nosso replanejamento. Nós podemos cancelar a aula e ela registra o cancelamento das aulas. Nós podemos criar aulas extras e ela cria os dias, mesmo que não estejam aqui. Né? Ela é uma planilha dinâmica, ela é muito boa por conta disso, tá? Nós gostaríamos de ter uma planilha assim também para notas e conceitos. E, aliás, o sistema foi criado para que a gente tivesse uma planilha assim, tá? Então, aproveitando que nós estamos aqui na planilha de frequência, a gente poderia discutir essa questão do registro das frequências, tá? Na nossa antiga normalidade, né, em que a gente tinha aulas presenciais, a gente passava a lista de presença, que a gente vai ver que está disponível num PDF logo mais adiante, os alunos assinam e a gente registra aqui, né? É assim que funciona. Quais frequências a gente deve registrar aqui? Todas, incluindo as faltas justificadas, tá? Por quê? Porque falta justificada é falta, tá certo? Claro que agora a realidade é outra. Mas qual é a questão, né? Quando se tem ensino presencial, o registro da presença física, ele serve, inclusive, de álibi quando há cometimentos de crimes. Então, você não pode deixar registrado numa planilha dessas que o aluno frequentou sua aula se ele não frequentou. Ou o contrário, né? Porque isso é um sistema de registros. E aí? Mas o aluno, ele faltou e as faltas dele eram justificadas. Como é que eu procedo? Registro nessa planilha aqui, gravo as frequências. Quando eu faço isso, o sistema calcula automaticamente para mim, nessa última coluna aqui, penúltima coluna, a quantidade de faltas dos discentes, tá? Daí, suponha, por exemplo, aí o que acontece? Eu vou lá, quando eu for lançar os conceitos, vou fechar aqui para outra planilha. Lá na aba Alunos, lançar notas. Aquela que a gente usa todo final de período para lançar os conceitos. Lançar notas, tá? É essa aqui a planilha de lançamento. O sistema, ele traz para cá aquela quantidade de faltas calculadas lá na planilha de frequência, aquela lá, ó. Aí suponha que esse menino aqui, o Daniel, que ele não tenha tido as 6 faltas sem justificativa. Suponha que ele tenha justificado 3 delas.
Aí, o que que eu faço? Eu não lanço no resultado final as 6, eu subtraio, tá? As faltas justificadas, tá? Se eu quiser aproveitar o cálculo da planilha todo, às vezes a gente tem turma com 100 alunos, né? Na distância eu tenho turmas com 100 alunos. Eu posso clicar nessa setinha verde aqui, ó, e eu já trago todas as informações, tá? Ele preenche tudo para mim com essas mesmas informações, essa da setinha aqui de cima. Mas aí suponha que o Daniel tenha justificado 3 dessas 6 faltas. O que, que eu faço? Eu subtraio 6 menos 3 e ponho 3 aqui. E é esse resultado que eu vou cadastrar como faltas na situação final do discente, tá? Então, só para ter um modo da gente cadastrar de fato as faltas, né? E é o correto. A gente cadastra naquela planilha todo o registro de frequência dos discentes, tá? E aqui a gente debita as justificadas, digamos assim. Oi. Joelma, tem algum lugar, parece que não, mas tem algum lugar que eu possa colocar os documentos que foram Uma usados? boa pergunta. Como que a gente faz com esses documentos? A gente cria uma tarefa de entregas dos documentos escaneados e guarda aqui no Cigarra mesmo, tá? É uma opção. Na verdade, originalmente, existia todo o procedimento de solicitação de segunda chamada pelo sistema. Ainda existe no portal dos discentes, só que não tem saída aqui para o professor para avaliar a segunda chamada com justificativas. E aí já poderia deixar os comprovantes. Mas é fácil de resolver por aqui. Ó. Vou voltar aqui na turma virtual e a gente pode criar aqui uma tarefa, tipo essa daqui, ó, entrega de resenha. A gente vai ver agora na parte da tarde, que é aqui no menu atividades. Aí a gente cria aqui, em vez de entrega de resenhas, entrega de comprovantes de justificativa de faltas. Aí você recebe os arquivos. Nenhum aluno respondeu, mas você pode, olha, a entrega de resenha é a mesma coisa, é uma entrega de um documento. E eles podem escanear e entregar todos para o docente aqui. É bom que guarda no sistema, a gente não tem que ficar com papel para lá e para cá. E é bom que tem essa opção de eles entregarem sem precisar ir procurar o professor também, né? Então, a gente pode fazer isso, cria uma tarefa aqui de entrega, tá? Não vale nota, mas